Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. O São Paulo vive uma fase espetacular, avassaladora e já temos novidades maravilhosas. Eu separei todas as últimas informações, últimas notícias com muita novidade, mais novidades boas de tudo que está acontecendo agora no nosso mais querido e mais amado São Paulo Futebol Clube. Tem muita coisa. Galera, chega pra cá sem enrolação, vamos direto ao ponto, direto pro vídeo, porque tem muita coisa a ser falado, a começar pelo Marcos Antônio, que está assinado, é nosso, está concretizado, assinou o contrato de renovação que eu já estava informando aqui, já estava contando aqui e está assinado até 2030. Então, não tem mais para Flamengo, não tem mais para qualquer outro clube, pelo menos não por enquanto. Um jogador que já era nosso, agora está seguro conosco, pelo menos por enquanto, com a renovação contratual, com extensão de prazo, né, de data, fora toda a valorização que o Marcos Antônio conseguiu em relação a essa história com todo o futebol que ele estava jogando. E o São Paulo, com esse novo presidente Harry Macis, fez também foi muito genial o que ele fez na questão da valorização do Marcos Antônio agora pelo São Paulo. Então é o seguinte, presta atenção, Marcos Antônio com contrato até 2030, aumento salarial, porque se mostrou ser, se não for o melhor, um dos melhores jogadores do elenco do São Paulo neste momento, um craque genial, um dos melhores meio-campistas do futebol brasileiro com facilidade. Claro que tem muitos outros bons, mas ele está na primeira prateleira do futebol brasileiro, um jogador assim simplesmente impressionante. Então ele tem um aumento salarial justo e uma multa de aproximadamente 100 milhões de euros. Claro, né, que é uma multa de segurança. Ou seja, São Paulo só tem a ganhar com essa história. São Paulo passa a ganhar cada vez mais com o Marcos Antônio, porque nós temos, né, se não, agora que não vai vender, né, pelo menos não por enquanto, São Paulo tem um ganho técnico gigantesco com o Marcos Antônio. Isso é maravilhoso, isso é importantíssimo. Então, está assinado, está concretizado mais um negócio. Marcos Antônio renovado com o São Paulo, estende o vínculo, cada vez mais valorizado, multa astronômica e aumento salarial merecido para o nosso craque genial do meio de campo, que ajudou, né, nesse momento e levou o São Paulo lá para cima, tecnicamente falando, um cracaço de bola. Esse Marcos Antônio é realmente impressionante. Galera, Cauli estreia, né? Na verdade ele já tinha jogado, mas ele estreou de titular e fez gol. Cauli, que a cada momento mostra, né, ser mais capacitado. Esse aqui não tem grandes surpresas, né? Nós tínhamos dúvidas se ele ia chegar jogando bem no São Paulo, mas aparentemente vai detonar com tudo que está acontecendo. Não teve surpresa em relação ao nível do jogador, que também é um craque, né? É um cara genial, é um cara com muito recurso, é um jogador muito bom e dava pra ver isso nitidamente no Bahia. Então a dúvida era se ia chegar igual o Lucas Ramon e o Danielzinho, né? Chegar jogando, chegar pronto, e muito provavelmente vai ser isso. São Paulo vai aproveitar muito a técnica do Cauli. E aí o Crespo tem uma dor de cabeça boa, né? Cauli não é um cara pra ser banco. Hoje nós entendemos que ele seja reserva. São Paulo, digamos que tivesse uma final pra disputar, nós entendemos que seria Bobadilha, Marcos Antônio, Danielzinho, Lucas, Luciano e Caleri, o ataque, né? O meio de campo pro ataque. Hoje o Cauli talvez fosse banco pelo tempo de casa, né? Pelo tempo que chegou ainda se adaptando, mas ele não é um jogador para ser banco de time nenhum do futebol brasileiro, né? O time que se dá o luxo de ter o Cauli no banco são só elencos fortíssimos, elencos gigantescos. E o São Paulo tem um elenco fortíssimo, mas a novidade em volta do Cauli é que ele treina demais e já está treinando no São Paulo bolas paradas, bola parada, né? Galera, isso é maravilhoso demais. Há quanto tempo nós estamos precisando disso ou resgatar isso, né? Quanto tempo que nós estamos precisando de um cara ali que fala: eu vou bater falta, escanteio, bola parada é comigo. Falta seja diretamente no gol ou a falta para erguer a bola na área com maestria. Quanto tempo nós precisamos, né, disso? Então o Cauli, ele é um cara muito necessário para resgatar coisas de um São Paulo
que nós não temos visto ultimamente. Bola parada, mais um meia atacante, porque ele não é um meia atacante clássico, mas ele é um meia atacante de cadência, de muita habilidade, um cara malandro de futebol, e é um craque de bola também com muito recurso. Então o Cauli evoluindo cada vez mais, com expectativa e perspectiva cada vez melhor em volta do Cauli, craque que tem tudo pra dar certo, já estreou com um gol de pênalti. Outra coisa, não bateu muito bem o pênalti, mas pode melhorar. É um cara que teria tido um certo nervosismo em relação àquele pênalti, mas foi por conta da estreia, jogo fora. É um jogador grande. Cauli é um jogador importante que melhora também cada vez mais o São Paulo. A verdade é que tiramos acho que 10 nessa janela de transferências, pelo menos até aqui, né? Com o Danielzinho, com o Lucas Ramon, com o Cauli. São Paulo meio que tá tirando 10, né? Teve o Tolói, que chegou um pouquinho antes, mas vamos olhar o copo meio cheio, né? Porque finalmente estão acontecendo coisas boas no São Paulo. Galera, Jorginho, você separei aqui. Jorginho, garoto da base, também que jogou de titular com o Crespo. O Crespo faz muito bem isso. Garoto joga simplesmente demais. Demais. E está cotado para ser o substituto do Marcos Antônio. E aqui não é, né, se ele for vendido, né, mais para frente. Agora o Marcos Antônio tá seguro no São Paulo. Mas caso o Marcos Antônio seja poupado, esteja suspenso, o Jorginho está cotado para ser o substituto do Marcos Antônio e já está sendo preparado pelo técnico Hernan Crespo. Como assim? É isso mesmo. Separei aqui, né? Tem uma imagem aqui dele bem bacana, a imagem do Jorginho aqui, ó, nossa joia, mais uma joia, jogando no time principal, no time titular do São Paulo. Não dá pra ler aqui, mas eu vou ler rapidamente, é um segundo. Jorginho acertou 15 dos 16 passes que tentou e teve um aproveitamento de 100% nos lançamentos. Além disso, realizou 6 ações defensivas. Tudo em sua estreia, com apenas 45 minutos de jogo. E o Crespo já prepara, né? O Crespo já prepara o Jorginho para ser o próximo Marcos Antônio, ou ser o substituto do Marcos Antônio quando o Marcos Antônio não puder jogar, quando tiver acontecido alguma coisa. E o nível de passe, de lançamento se assemelha à do Marcos Antônio. Claro que o Jorginho hoje não tem como se comparar em relação à importância ou em relação à técnica ao Marcos Antônio. Mas já temos um jogador aí no perfilzão aí que o Crespo faz de forma muito inteligente para quando perder seus principais jogadores, ele ter jogadores ali basicamente do mesmo perfil. O Lucas não vai poder jogar, Cauli. Poupou o Lucas contra o Curitiba para jogar contra o Palmeiras, Cauli. O Marcos Antônio vai ser poupado, Jorginho. Olha que coisa bacana, olha como o São Paulo fica com um time forte, como tem um elenco muito forte, muito capacitado, ainda bem. E aí nós estamos falando aqui de jogadores antigos. Marcos Antônio não é tão antigo, mas é um jogador mais antigo. Cauli, recém-chegado, contratado do Bahia, grande contratação. Jorginho da base. Então tem todos os perfis aí no time. Espetacular. André Silva voltou, não precisamos mais jogar com o Tapia, e o Rian está voltando. Aqui elitiza demais. Só que o nosso 9, o titular, o principal, o Jonathan Calleri, ele tá jogando muito. Ele voltou fazendo os gols, o que a gente já esperava também. Na verdade, eu não esperava essa volta do Calleri. Eu sempre gostei muito do futebol do Calleri. Pra mim, ele sempre foi um baita de um centroavante, principalmente no São Paulo. Carreira dele não teve grande destaque lá fora. Os melhores momentos da carreira, né, da história do Calleri são no São Paulo. Os melhores momentos do Calleri são do São Paulo na carreira. É o time que ele mais rendeu, que ele mais produziu, que ele foi melhor. Isso disparado. Mas eu não esperava ele voltar tão bem quanto ele voltou. Pra mim, ele não está ainda no 100% do físico. E eu esperava o Calleri com mais tempo de adaptação. Ele estava muito mal antes da lesão. Voltou muito melhor. Na verdade, ele ainda não tá muito, ele não tá espetacular. Só que ele tá fazendo os gols. Ele está acertando os gols. E isso se dá muito a qualidade do São Paulo, né? A qualidade aqui agora de jogadores. Ele tem o Luciano, que tá fazendo um segundo atacante bom. Quando não joga de meia, é bom. Tem o Lucas,
que é o nosso outro craque, Danielzinho e Marcos Antônio, que são os melhores, né? São Paulo talvez esteja numa composição do melhor, talvez se não for o melhor, um dos melhores meio-campos do futebol brasileiro hoje. E eu falo isso sem clubismo, galera. De verdade mesmo. Mas aí nós temos o André Silva, que tem um grande ganho técnico pra não contar mais com o Tapia. O Tapia, gente, gosto da vontade, da raça do Tapia, mas ele é muito abaixo tecnicamente. O André é melhor. Pra ser banco, o André é um bom banco. O André Silva não é um craque, mas ele é um bom banco. E aí tem o Rian. O André já está pronto e o Rian está voltando. O Rian já acabou a fisioterapia, tá na transição. Rian tá pra voltar. E esse aqui, o André Silva, eu acho bom jogador. O Rian tem potencial pra ser craque. Craque. Isso aqui também a gente fala sem clubismo. Nós que conhecemos a carreira do Rian, que acompanhamos o Rian desde cedo, a gente sabe de todo o potencial que ele tem e já vinha jogando muito com o Crespo antes dessa lesão seríssima, gravíssima, infelizmente, né? Galera, tem outro jogador, o Luan, né? Nossa joia aí da base, que tem muitas etapas, tem muita história envolvendo o Luan. O Luan, que o Crespo faz um trabalho interessantíssimo, né? O Luan não entrou mal. Eu confesso que eu já não acredito mais tanto no trabalho do Luan, mas a verdade é que quando ele entra, ele não entra mal. E o Crespo, uma coisa que nós não podemos falar do Crespo é que ele usa realmente os jogadores que ele tem na mão. Essa manutenção do Luan é uma coisa impressionante. É assim, o cara ele tá disponível para jogar. Ele tá apto, ele tá bem fisicamente, ele não está lesionado, ele tá disponível, eu vou usar uma hora ou outra. E o Crespo tá sabendo lidar com isso. Então tem o Luan, que é mais um ganho no meio de campo, né? Nós estamos, de uma certa forma, assustados se não puder jogar o Bobadilha, Marcos Antônio e Danielzinho. Quem que vai ficar? Pablo Maia não está bem, não vem jogando bem. Negruti e Jordan são duas apostas, né? O Jordan agora passou à frente do Negruti, que é também uma coisa espetacular. Como é que fica a questão no meio de campo na ausência desses caras? Mas muita coisa boa está rolando em relação a isso, e o nome que chega agora, o nome que tem aí agora também jogando para nós considerarmos é o Luan. E temos o Matheus Ferreira, que já é um excelente jogador, e aí tem até uma discussão nossa aqui, né, muito bacana, do Matheus Ferreira, que é outra joia da base, que começou como primeiro volante. Agora ele tá saindo para segundo volante. Tem muitos que falam, Tidico, ele é meio atacante. Ele tem avançado mais, né? Só que acontece que o Matheus Ferreira, ele é outra realidade. Assim como o Jordan, ele pode começar a aparecer no time titular, no time principal, do nada, porque qualidade, preparo físico, técnica, ele tem. Então é aquilo que eu já trouxe e já falei aqui antes. Quando o jogador ele é muito novo, já vi vários jogadores que eram primeiro volantes virarem segundos volantes, ou meio atacantes, ou até mesmo atacante. Já vi ponta virar centroavante virar ponta na base. Já vi lateral esquerdo virar ponta esquerda, lateral direito virar ponta direita na base, porque ainda não tem aquela definição na posição do jogador profissional. Então isso é comum na base. Então o Matheus Ferreira, pra quem fala, te digo, ele tá jogando de meio atacante. Não é tão equivocado, não é tão errado assim. Basta saber, eu acho que ele jogaria um pouco mais recuado, ele vindo pro time profissional. Matheus Ferreira seria um jogador de maior carga defensiva. Pode ser que jogue avançado vindo pro profissional? Pode, mas eu acho que ele tá jogando avançado porque tá jogando lá com a garotada. Ele vindo pro profissional, pra mim, eu acho que ele ficaria entre um primeiro volante e segundo volante. Mas ele está ali pra substituir o Danielzinho. Da mesma forma como o Jordan, o Crespo já trata pra meio que substituir o Marcos Antônio, o Matheus Ferreira seria para entrar no lugar, para nos darmos uma certa folga em relação ao Danielzinho. O Danielzinho que tá recuperado, inclusive. Maravilhosa notícia, né? Tá recuperado, tá 100% aí, já tá à disposição também, algo que nós já imaginávamos. Está bem fisicamente. Inclusive, esses caras que chegaram do Mirassol não são brincadeira, não. Esse Danielzinho e esse Lucas Ramon estão voando.
tecnicamente falando e fisicamente falando. Então o Matheus Ferreira, ele é o cara que o Crespo também arma, que ele também se resguarda, que ele cuida para se o Danielzinho tiver um problema muscular, precisar poupar, um controle de carga, o Matheus Ferreira já entra no lugar dele para o São Paulo manter o mesmo padrão de jogo que o Crespo finalmente está acertando. E Crespo, São Paulo tá jogando muito melhor com 2 zagueiros do que 3, hein? É isso aí. É isso aí. Nicolas também, garoto da base, que deveria desbancar o Wendel. Eu trouxe aqui no vídeo passado, falei bastante de Wendel e Tapia. Bastante não, falei, né? Sobre o Wendel e Tapia, que não dá. O Tapia, ele é mais raçudo, só que é muito ruim. E o Wendel eu vejo dando migué. Eu tô paciência zero com esse Wendel. Pra mim, esse cara não dá mais. Um cara caro, veio com uma baita pompa e não consegue render nada nunca. Eu sempre tive uma boa disposição com o Wendel, sempre quis meio que passar pano pro Wendel, mas agora eu tô muito de saco cheio. Pra mim, o Crespo tem que fazer igual fez na lateral direita. Lucas Ramon e Mike. É um contratado e um menino novo. Dá pra fazer isso na lateral esquerda. Ele fez na lateral direita, dá pra fazer na lateral esquerda. Enzo Dias e o Nicolas. Lateral esquerdo também que pede passagem, para nós não temos que olhar mais pra cara do Wendel. Aí você descarta Cédric Soares na direita e o Wendel na esquerda. Porque não dá mais, não dá mais. É um cara, pra mim, sem vontade, que não rende e não rendeu absolutamente nada. E eu tive mais paciência do que o necessário com esse Wendel. Então, pra mim, o Nicolas tem que começar jogando agora. Perdão, gente, bati aqui no microfone. Galera, Pedro Ferreira tem interesse do Borussia Dortmund. Só que é outra coisa importante, né? Pedrinho Ferreira, que é um jogador agora, não sei, né? Pedro Ferreira tem muita qualidade mesmo. É um jogador também para despontar no São Paulo ou em qualquer outro clube, mas que não é errado o São Paulo vender. Agora nós temos um presidente sério, né? Nós temos um presidente que não quer destruir o clube de dentro para fora. Isso é o que eu achava da antiga gestão, né? Ainda bem que aquela gente imunda para mim foi tudo embora. Isso é maravilhoso demais. E agora o Pedro Ferreira, que para mim tinha muita qualidade para jogar no time principal do São Paulo, acho que ficou um tanto complicado se nós pensarmos em Lucas Moura e Cauli de reserva. Acho que ficou um pouco complicado pro Pedrinho Ferreira. Por mais que eu goste do Pedrinho Ferreira, se aparecesse uma boa oportunidade do Borussia Dortmund, que tá sondando, vendo pesado, Borussia e alguns outros clubes, talvez fosse interessante vender o Pedro Ferreira para aproveitar uma oportunidade financeira, uma vez que o São Paulo já tem jogadores dessa mesma posição. Mas, se for muito barato, não compensa vender, e aí tem que começar a colocar o Pedrinho Ferreira também. Ah, o Lucas tá mais ou menos, Cauli tá expulso. Quer poupar o Lucas? Põe o Pedrinho Ferreira, porque o moleque joga muito, joga muito. Se não jogasse, a conta é simples. Se não jogasse, não teria interesse de um clube do nível do Borussia Dortmund. E galera, Bobadilha pode acabar no Real Betis. São Paulo, né, que já teve outros negócios com o Real Betis, historicamente falando, já teve o Denilson negociado e o Antony também, meio que recentemente, né? Então São Paulo tem um bom relacionamento com o Betis, e agora o Betis está interessado no Bobadilha. Na verdade, o Bobadilha sempre recebeu várias sondagens e vários interesses, né? Várias sondagens mesmo, vários monitoramentos de diversos clubes. Agora aparece o Betis. Então, nós estamos sempre imaginando, sempre pensando que o Bobadilha pode deixar o São Paulo. Hoje, pra mim, o Bobadilha tá interessante. Ele tá fazendo gols. Pra mim, hoje, jogaria realmente o Bobadilha titular. Tem uma leva muito grande de meio-campistas no São Paulo? Tem. Mas hoje é aquilo que o Crespo tá correto. Numa eventual final. Vamos jogar na final agora. Quem que vai escalar? Bobadilha, Marcos Antônio, Danielzinho, Lucas, Luciano e Caleri, do meio de campo pra frente, né? Na verdade, temos o time completo, né? Mas do meio de campo pra mim seria isso. Mas aí nós ficamos sempre pensando que pode dar negócio, pode acontecer alguma coisa em volta do Bobadilha, porque não é de agora, sempre recebeu interesse e sondagem de vários clubes. Agora tem o Betis que pode levar o Bobadilha, o que pode, né? O Bobadilha pode deixar o São Paulo e ir eventualmente pro Real Betis. Mas, vamos ver como é que vai ficar tudo, eu sempre vou apurando, atualizando e trazendo sempre aqui. O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Valeu e até a próxima.